Bom dia, pessoal. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Meu nome é Denis e nós vamos hoje realizar o estudo da classe de adolescentes da nossa igreja, Adolescentes 2. Hoje é dia 7 de março e é uma satisfação estar aqui mais uma vez, usando tecnologia, usando a transmissão, para que a gente possa estar junto, estudando a palavra. Que Deus nos abençoe nesse tempo, nesse período que vamos ficar juntos, e que a palavra de Deus possa comunicar aos nossos corações, que a gente possa ter prazer no tempo que a gente vai estar junto aqui. Vamos orar rapidamente para a gente começar? Deus, muito obrigado por essa oportunidade, por esse tempo, por esse espaço. Obrigado pela tecnologia, obrigado porque o Senhor tem sido bom para a gente. Que esse tempo que vamos ficar juntos seja um tempo proveitoso, seja um tempo abençoado, um tempo de estudo, um tempo em que o Teu Espírito, ó Deus, vai comunicar o nosso coração. Ser conosco, nós dependemos do Senhor para abrir a Bíblia, fazer a leitura e meditar na Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Nós estamos no desafio de fazer o estudo da primeira epístola de Pedro. Importante lembrar sempre que as nossas aulas não substituem a leitura da Bíblia, que você deve ler a sua Bíblia, aplicar tempo à leitura. E eu te peço agora que você abra a sua Bíblia, que você pegue sua Bíblia, abra na primeira epístola de Pedro, para que a gente possa iniciar esse tempo. Nós vamos nos dedicar, depois de uma introdução sobre o livro, nós vamos olhar para o texto da epístola sobre a partir de duas abordagens. Pedro vai pontuar de maneira muito contundente as questões dos sofrimentos e da santidade. Nós vamos olhar para o livro, para a carta, a partir dessas duas perspectivas. E no final vamos fazer uma aplicação. Esse é um livro pequeno, ele tem apenas 5 capítulos, e nós vamos ter tempo suficiente para abordar todos os assuntos. Aqui está o nosso bottom, a gente sempre fala sobre ele. Ele deve ficar na nossa mente, na nossa lembrança sempre. A salvação que nós recebemos da parte de Deus, ela não foi de graça, apesar de, para nós, ter sido de graça. Mas eu não queria ficar hoje falando sobre o bottom, sobre o preço da salvação, mas queria retornar 3 domingos atrás e lembrar de uma outra expressão que nós falamos, que é uma expressão conhecida em alguns ambientes, geralmente corporativos, e eu queria trazer mais uma vez isso para nós. É uma expressão que diz walk the talk, e ela tem um simbolismo muito grande na sociedade, em que o simbolismo é que você deve andar de acordo com aquilo que você fala. A expressão é exatamente essa, e ela é muito empregada em empresas, no mundo corporativo, quando a empresa tem um discurso e se comporta de maneira diferente. Eu quis trazer isso para nós, para que a gente, além de lembrar que a nossa salvação não foi de graça, que nós devemos andar conforme aquilo que cremos, que professamos, que falamos, que a nossa caminhada ela deve estar alinhada com aquilo que nós de fato acreditamos. Se cremos que Deus nos elegeu e nos chamou e nos regenerou para uma viva esperança, nós devemos caminhar e andar de acordo com o que cremos. E esse livro, essa epístola, ela é muito oportuna para a gente usar o walk the talk. Vocês vão entender
um pouco mais sobre o link dessa expressão com a epístola quando a gente começar a fazer a leitura e pensar sobre o texto e sobre a abordagem de Pedro sobre esses temas. Muito bem. Nós vamos fazer uma breve introdução. Queria primeiro pensar sobre para quem essa carta foi, a quem essa carta foi dirigida. Depois a gente fala de Pedro, mas queria inicialmente falar sobre os destinatários dessa carta, para quem ela foi enviada. Veja, versículo 1 do capítulo 1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram perdão. Eu estou na segunda, né? Primeira epístola de Pedro. Vamos de novo. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Queria destacar alguns pontos aqui. Primeiro, o que acontece aqui para que Pedro se refira aos seus destinatários como forasteiros. A gente vai ver no próximo slide o que acontece, mas a igreja ela havia sido dispersa, ela passava pela diáspora, e era uma perseguição que acontecia na região, imposta por Roma e também por eu vou chamar de sociedade, mas os cristãos se espalharam pelo mundo e procuraram outros lugares para conduzir a sua vida. Eles estavam fora da sua região, muitos longe da sua família, deixaram suas casas, muitos deixaram suas profissões e procuraram um lugar seguro para se estabelecer. E Pedro aqui ele vai se referir aos seus destinatários como forasteiros. Quando nós estudamos o livro de Hebreus, nós vimos lá esse texto de Hebreus 13, 14, que diz que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O texto exato diz, o 13, 14, vai dizer, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Queria deixar esse início aqui, pensando que essa carta foi enviada para os irmãos que estavam dispersos e, com toda certeza, sofrendo, passando aflições, passando medo, vivendo na insegurança, possivelmente vivendo em necessidade. E é para eles que essa carta foi escrita. Nós, quando fizemos lá a primeira aula de introdução às epístolas gerais, nós tivemos a oportunidade de observar que, enquanto as cartas de Paulo foram endereçadas a uma pessoa ou a uma determinada igreja, as epístolas gerais elas são endereçadas à igreja, são chamadas de cartas universais. Elas não têm um destinatário específico, mas a todos que estavam eram forasteiros e estavam dispersos e eram perseguidos e estavam espalhados pelo mundo. O objetivo dessa carta é muito claro, é dar uma resposta adequada ao sofrimento imposto pela perseguição. Os irmãos estavam vivendo uma situação difícil e Pedro mandou uma carta para dar uma resposta adequada ao sofrimento deles. Veja, ele tem o objetivo de confortar, de levar consolo, de lembrá-los da herança eterna, e tem também o objetivo de recomendar que eles vivam em santidade, em submissão a Cristo, em obediência. E nós vamos ver que a palavra obediência se repete aqui algumas vezes. Eu sei que obediência é um negócio, às vezes, que a gente hoje tem dificuldade, não hoje, nós, o ser humano, nós todos tivemos e temos muita dificuldade com obediência. E aqui Pedro vai falar sobre obediência algumas vezes.
A autoria de Pedro é uma autoria reconhecida, e a gente vai falar de Pedro lembrando do chamado de Pedro e de eventos, acontecimentos que envolvem a pessoa de Pedro. A autoria, apesar de reconhecida, ela é questionada por alguns, e é questionada por um motivo muito simples, porque o grego utilizado para a escrita do primeiro capítulo e da carta de Pedro, da primeira epístola, é um grego muito rebuscado, de muita qualidade, um vocabulário amplo, e os estudiosos e os historiadores olham para isso e entendem que isso seria incompatível com um pescador iletrado vindo da Galileia. Mas se você for lá no capítulo 5, no versículo 12, você vai encontrar lá: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Então veja que ele faz essa escrita através de Silvano. E Silvano, sim, tinha qualidade para uma escrita, conforme nós encontramos aqui. Agora, observe mais uma coisa. Exortando e testificando, de novo, que essa é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Ele vai dizer que essa carta é um resumo, por isso ele diz: vos escrevo resumidamente, que esta é a genuína graça de Deus. Então, o conforto que a gente disse aqui em resposta ao sofrimento do povo que estava na dispersão, esse conforto vem de uma explanação sobre a graça de Deus. Então, queria, de uma maneira muito simples, pensar com você que é a graça de Deus que traz consolo para nós. E eu tenho observado muitos nesse momento triste, porque no momento em que a gente ia voltar às aulas, algumas escolas voltaram a interromper a oferta de aulas presenciais em virtude do lockdown imposto pelo governo de São Paulo. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Alguns já experimentaram a doença do Covid na sua família, já experimentaram medo. Nós vivemos um tempo difícil nas questões econômicas ligadas a emprego, a sustento. E o que nos traz consolo é a lembrança da graça de Deus. Que a lembrança da graça de Deus possa consolar a mim e a você, hoje e sempre. Que nos nossos momentos de luta e de dificuldade a gente possa lembrar da graça, como está lá no bottom que a gente falou há pouco, de graça sem preço, sem custo, sem valor. Deus nos atraiu com amor eterno e cuida da gente. Foi de graça. É a graça de Deus que nos consola. Muito bem. O livro ele está dividido em 3 grandes blocos. Ele vai falar sobre a salvação dos crentes, sobre a submissão dos crentes e sobre o sofrimento dos crentes. Veja que uma porção grande do livro vai abordar as questões de sofrimento. E o sofrimento, na abordagem de Pedro, ele é sustentado pela fé e pelo comportamento adequado. Então, ele começa lá nos tópicos falando sobre santidade, vai falar sobre harmonia, sobre viver em paz, sobre viver de maneira harmônica debaixo de autoridade, e ele termina falando de humildade, sobre viver de maneira humilde, capaz, para que a gente tenha a capacidade de enfrentar os sofrimentos. Ainda na introdução, quando a gente pensa nos destinatários, queria que você continuasse aí olhando na sua Bíblia, agora no versículo 3, em que ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Veja, aqui a gente tem uma sequência de ações e de definições. Veja que no versículo 2, ele começa dizendo eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Essa eleição, ela é uma decisão exclusiva de Deus. A gente falou disso, veja que a gente volta sempre ao bottom. Foi de graça. Nós fomos eleitos por escolha de Deus, por uma decisão unilateral, uma decisão que partiu do próprio Deus. E com amor ele nos atraiu. E veja que nós fomos eleitos, escolhidos, segundo a presciência, para obediência. E aí eu queria que nesse momento você guardasse isso. Eu e você, nós fomos eleitos, escolhidos na eternidade para a obediência. E Pedro vai citar a obediência algumas vezes nessa carta, nessa epístola. Então fique atento a isso. Nós somos chamados para a obediência. No versículo 3, ele vai dizer que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou com uma viva esperança. Misericórdia. Nos regenerou, nós fomos regenerados com uma viva esperança. E no versículo 4, ele vai dizer para uma herança. Então, nós, segundo a misericórdia de Deus, fomos regenerados para que tivéssemos uma viva esperança e uma herança eterna, uma herança na eternidade. E Pedro ele traz essa introdução exatamente para já começar a carta dizendo, olha, não se preocupem, vocês foram eleitos na eternidade, pela misericórdia regenerados, e vocês receberam uma viva esperança e uma herança eterna. Agora, o que acontecia naquela época? Que ela foi uma época muito difícil e houve a dispersão, a diáspora. Exatamente um dos motivos foi que houve um grande incêndio em Roma, aproximadamente em 64 depois de Cristo, e Nero, que era o imperador romano, acusou os cristãos de terem realizado esse incêndio, de ser um incêndio criminoso. Então se iniciou uma grande perseguição e então Pedro escreve essa carta buscando encorajar os irmãos. Então eu queria pensar no tema central dessa carta como uma carta de encorajamento, para que hoje nós também pudéssemos ser encorajados naquilo que temos a fazer. Veja aí o versículo 6 do capítulo 1. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele vai dizer, olha, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Ele inclusive determina uma questão temporal. Se necessário, sejais contristados por várias provações. E essa palavra várias, ela vai aparecer novamente no capítulo 4. Veja, existe, como o texto foi escrito em grego, nós estamos lendo a nossa Bíblia em português. Então, algumas palavras, elas, apesar de serem no original a mesma, na tradução para o português, elas têm palavras diferentes. Esse é não o grande problema, mas esse é um efeito da tradução. Oikilos, veja lá, em 4:10, serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa palavra, ela está ligada à policromia, à existência de muitas cores. Se você procurar essa palavra no Google Imagens, você vai ver que aparece, inclusive, imagens todas coloridas, artes chamadas de poiquilos, artes coloridas. Então, faz a gente pensar que, lá no versículo 6 do capítulo 1, quando ele diz, embora vocês sejam contristados por provações multicoloridas,
a graça de Deus, ela também possui uma cor para cada cor de provação. Ou seja, ele conecta uma graça multicolorida com provações multicoloridas, de maneira que a graça possa cobrir essas provações. E é interessante pensar nisso, porque quantas vezes na minha e na sua vida a gente não imagina que a gente está passando problemas que não podem ser resolvidos ou difíceis de serem resolvidos por Deus, ou questões que a gente olha e diz, pô, Deus não está olhando para isso. Na verdade, Pedro aqui está falando para nós, dizendo o seguinte, olha, para cada provação da nossa vida, a graça de Deus se manifesta de uma maneira específica para nos trazer consolo, esperança, para nos trazer direcionamento. E no capítulo 4, versículo 1, ele também vai dizer, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, essa carta de encorajamento, ela passa por falar de provação, falar da graça e dizer que Cristo passou pelos sofrimentos e venceu. Então, é realmente uma introdução nos trazendo esse conceito de consolo. Veja, a gente vai olhar para a carta sob duas abordagens, uma de sofrimento, outra de santidade. O sofrimento vem das perseguições, então, em meio às perseguições impostas, haverá sofrimento, mas Pedro vai dizer, foco em Cristo, não percam o foco de Cristo. E também, quando ele fala de santidade, a gente pode deduzir que, em meio ao sofrimento, deverá permanecer em santidade, foco em Cristo novamente. Toda a carta, ela fala da graça e ela nos desafia a manter o foco em Cristo. Vamos ver, ensino sobre o sofrimento. Capítulo 1, versículo 6, a gente acabou de ler, em que Pedro fala sobre várias provações. Mas qual é a perspectiva divina que confronta a perspectiva humana sobre as provações? Ele vem aqui dizer, nisto exultais, versículo 6. Nisto o quê? Versículo anterior, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Queridos, nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Portanto, se enfrentamos provações, vamos exultar, sim, porque somos guardados pelo poder de Deus. Essa é a perspectiva divina que confronta a perspectiva humana das provações. A provação, ela traz insegurança, medo, mas a perspectiva do poder de Deus que nos guarda mediante a fé nos traz segurança. Então, a perspectiva humana e o contraponto da perspectiva divina. Olha lá no 2,18, o que a gente vai encontrar. Autoridades injustas. Servos, sede submissos, com todo o temor ao Senhor, ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Ele está dizendo, olha, mesmo quando você tiver um chefe, uma autoridade sobre você que seja perversa, permaneça fiel. E aí o versículo 21 vai dizer, porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele está dizendo, olha, perspectiva divina para autoridades injustas é essa. Siga o que Cristo fez, que resistiu e foi obediente até a morte. Esse é um desafio para nós, mas é o ensino que Pedro está deixando para uma igreja que era perseguida. Sofrimento ao resistir às tentações, capítulo 4, versículo 1. Olha aí, novamente. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Tendo Cristo sofrido, armai-vos também do mesmo pensamento. Versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele está dizendo, olha, resiste aí, porque você ainda tem um tempo na carne, mas passado esse tempo, tá certo? Você vai ganhar o prêmio, você vai receber a sua herança por ter
vivido segundo a vontade de Deus, está aí no capítulo 2. Também há uma perspectiva humana sobre perseguição religiosa. Olha aí, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Alguns estudiosos fazem uma conexão desse fogo ardente com o incêndio de Roma. Aqui, a gente vê a perseguição religiosa, a perseguição aos cristãos, a diáspora, a dispersão da igreja, como foi pesada. E a associação que Pedro faz é: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. É a provação da perseguição religiosa. E no versículo 13 ele vai dizer: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória os alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, novamente, a gente está vendo o sofrimento ligado, o sofrimento na perspectiva humana, de uma perseguição religiosa, e na perspectiva divina, dizendo: olha, fica feliz porque você está sendo perseguido. A gente já viu isso também lá no Sermão do Monte, quando Jesus disse: bem-aventurados sois quando vocês são perseguidos pelo meu nome. Mais um aspecto do sofrimento sob a perspectiva humana, sofrimento, versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu vou ler de novo, porque olha como isso aqui é forte. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador. Sofrimento vindo da parte de Deus. A gente encontra na história e, inclusive, na Bíblia, eventos em que sofrimentos acontecem debaixo do governo e da vontade de Deus. Na verdade, tudo acontece debaixo do governo e da vontade de Deus. A soberania de Deus está literalmente sobre todas as coisas. Agora, o que ele vai dizer é: se você passa por um sofrimento segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma a quem? Ao fiel Criador na prática do bem. Ele está dizendo: confie em Deus, confie que Deus tem o melhor, confie que Deus está cumprindo o seu propósito. Essa é a perspectiva divina frente à perspectiva humana do sofrimento. E, por último, sofrimento pelos ataques do diabo. Olha aí, versículo 8 do capítulo 5. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. E aí, qual é a perspectiva divina para esse ataque, essa estratégia do diabo que anda ao derredor, procurando alguém para devorar? Qual é a nossa estratégia ou a perspectiva divina? Versículo 9. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele diz: olha, resiste-lhe firme na fé. Resistam firmes na fé. Esse é um desafio. O sofrimento, ele tem sempre uma perspectiva divina. E então, nós devemos fugir da espiral que nos coloca diante de olhar para o sofrimento como algo acima, algo imperativo. Nós, quando olhamos para o sofrimento sob a perspectiva divina, nós somos capazes de exultar, de nos alegrarmos, de confiar em Deus, de seguir o exemplo de Cristo, de resistir e de ficarmos firmes na fé. Agora, se a gente olhar para o sofrimento sob a perspectiva das nossas habilidades pessoais e da força que nós temos, nós vamos seguramente enfrentar muito mais dificuldades do que
seria o desejado. Que eu e você, a gente possa olhar para a Epístola de Pedro e aprender a exultar quando a gente enfrentar provações multicoloridas, que a gente aprenda a seguir o exemplo de Cristo, a resistir às tentações, a participar do sofrimento de Cristo, que a gente aprenda a confiar em Deus em meio ao sofrimento e que também a gente aprenda a resistir firmes na fé, porque a fé é a vitória que vence o mundo no aspecto do mundo caído, do pecado, da morte, é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Queria pensar nesse texto do versículo 10, diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, vê, se foi chamado, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É ele que vai fazer isso conosco. Depois da gente ter sofrido um pouco, ele mesmo vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Queria lembrar também da pessoa de Pedro, e eu coloquei aqui uma experiência marcante. Pedro era um cara fleumático, era um cara de ação, um cara que muitas vezes agia sem pensar. E lá no capítulo 16 de Mateus, ele passa por uma experiência com Cristo em que as multidões seguiam a Jesus e os discípulos estavam juntos. E Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Ele diz: quem diz o povo ser o Filho de Deus? O Filho do Homem. E aí os discípulos responderam: olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus se dirige aos discípulos e pergunta: mas vocês que estão perto de mim, vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, ele dá uma resposta incrível, ele dá uma resposta exata. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi sangue nem carne quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. E aí ele vai dizer: você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Depois, isso acontece ainda durante o ministério de Jesus, e depois da ascensão de Jesus, Pedro vai fazer um discurso em Jerusalém, e diz lá em Atos, o relato de Atos, que mais de 3.000 se converteram. E quando a gente chega aqui na carta, na epístola de Pedro, escrita aproximadamente em 64 depois de Cristo, mais de 30 anos depois, Pedro vem fazer menção à pedra espiritual. Veja aí, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele aqui continua falando sobre a pedra espiritual. E o que me chama a atenção é ver que aquela fala de Jesus, ela seguramente marcou profundamente a Pedro. E eu queria te dizer que existem experiências com Cristo que marcam profundamente a nossa vida e que a gente leva e deve levar essa experiência e essa percepção do Evangelho, a percepção da experiência com Cristo durante a nossa vida, durante a nossa história. É muito, muito curioso ver Pedro resgatando aquilo que ele ouviu do próprio Cristo, mais de 30 anos depois, dizendo para a igreja que estava dispersa que ela deveria confiar na pedra angular que é Cristo. Eu coloquei aqui 2 exemplos sobre a pedra angular.
muito mais para a gente ter uma referência de imagem, mas Cristo é a pedra de sustentação, é a pedra que dá o ângulo da construção e que sustenta a construção. Esses arcos são chamados de arcos romanos, e essa pedra central é ela que não permite o arco desabar. E as pontes romanas são feitas sob esse conceito, e até hoje são feitas pontes com esse princípio da física. E o texto bíblico diz que Jesus é essa pedra que sustenta, que dá norte, que dá alinhamento, que garante a estrutura da construção. E ele também, Pedro, aqui vai dizer que nós somos pedras que vivem, edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo. Depois, lá embaixo, ele vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. E ele faz esse povo que estava sendo perseguido lembrar do que eles eram para Deus. A gente já falou que a segunda abordagem que o texto, o livro, traz para a gente é sobre santidade. E santidade, eu queria pensar com vocês sobre 3 definições muito simples. A primeira delas, eu ouvi do reverendo, do pastor Hernandes, quando ele disse que santificação é vida em contentamento e gratidão. E quando eu ouvi aquilo, eu escrevi na minha Bíblia: vida em contentamento e gratidão. Viver em contentamento é viver satisfeito com aquilo que Deus tem nos dado. Veja, viver em contentamento é muito difícil. Muitas vezes a gente abrir mão da nossa própria vontade para ficar satisfeito com aquilo que temos, com a situação que a gente está se defrontando. Eu estava ouvindo reclamações essa semana: vai fechar tudo de novo, não vou poder isso, não vou poder aquilo. Viver em contentamento é olhar para essa situação e entender que esse é o nosso momento, esse é o desafio que a gente está enfrentando nesse momento. Veja, se o livro fala para nós e nos ensina sobre santificação, e se a santificação está ligada a uma vida de contentamento, ou seja, sem reclamação, sem murmuração e em gratidão por aquilo que Deus tem feito, a gente deve olhar para o contentamento e entender que isso também passa por uma atitude, que é fazer o que agrada a Deus e agradar-se do que Deus faz. Fazer o que agrada a Deus, mesmo quando isso não nos agrada, nos leva à santificação. E quando a gente se agrada com o que Deus faz, mesmo quando isso não é, sob a nossa perspectiva, muitas vezes o melhor para nós, também nos leva à santificação. Uma terceira frase diz que contentamento é profunda satisfação com a vontade de Deus. E aí eu posso perguntar para mim e para você: qual é o tamanho do nosso contentamento hoje? Você vive em contentamento com a sua vida, com a sua aparência física, com as coisas que você tem, com a família que você tem, com a escola onde você estuda, com os amigos que você tem, com a situação que você vive hoje? Você vive em contentamento? Se você vive em contentamento e gratidão a Deus, eu quero te dizer, você está dando os passos corretos para viver uma vida em santificação, em separação para Deus. Se você faz o que agrada a Deus e se agrada com o que Deus faz, você está tendo uma vida de contentamento. Então, entenda isso como uma mensagem de Deus para nós hoje, muito clara, nos convidando a termos uma vida em que a gente olha e vê sempre a jarra cheia, e a gente não fica reclamando da jarra vazia e achando ruim, mas a gente olha e vê a jarra cheia, cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus, cheia do amor de Deus, cheia do cuidado de Deus, cheia do zelo de Deus, cheia da misericórdia de Deus. A gente deve olhar para a jarra da nossa vida e entender que ela deve estar sempre cheia. E quem nos completa, quem nos enche, é o próprio Deus, é o Espírito de Deus que nos traz esse contentamento. Então, se você vinha murmurando e
descontente com situações da sua vida, fica aqui um desafio para você fazer uma revisão e pensar no contentamento como uma postura de vida, não como um sentimento. Se a gente quiser olhar para o contentamento como um sentimento, vai ser difícil viver em contentamento. Pense nisso como uma postura, como uma decisão pessoal, algo que você faz independente do que você sente. E vamos que vamos. Ensino sobre santidade. Versículo 1:14, a gente vai acelerar para finalizar, diz: como filhos da obediência, não vos almodeis às paixões que tinhas anteriormente na nossa ignorância. Ele está dizendo que a vida em santidade, ela está ligada à percepção de que nós somos filhos da obediência. Filhos da obediência. Não quero me deter muito, porque você sabe exatamente o que é obediência. E obedecer aos pais e obedecer a Deus são coisas que estão sempre ligadas e conectadas. Amor fraternal ao próximo. Veja no versículo 22, que ele vai dizer: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, novamente a obediência. A verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Querido, se você quer viver em santidade, viva em obediência e ame o seu próximo. Lembre disso. Desejo por Deus e sua vontade. Capítulo 2, versículo 2. Olha que interessante. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer: olha, eu já devia estar dando para vocês alimento sólido, mas continuo dando leite, porque vocês são crianças na fé. Na verdade, o leite espiritual, ele vai nos trazer crescimento, vai nos trazer força, sustento. E o que Pedro está dizendo aqui é que nós devemos desejar ardentemente, nós devemos querer Deus, desejar a Deus e a sua vontade. Isso vai nos trazer uma vida de santidade. Resistir às tentações, veja aí, versículo 11, do capítulo 2. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Ele volta à designação de peregrinos e forasteiros, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, viver em santidade significa resistir à tentação. Eu sei, o bicho pega. A situação é difícil, a gente olha e muitas vezes é difícil resistir às tentações, mas aqui a gente está sendo encorajado a ter uma postura de santidade. Ser sujeito às instituições e autoridades, ser submisso a quem serve, nós já lemos sobre isso, sobre as pessoas que estão com autoridade sobre nós. Esposas e maridos, capítulo 3, veja aí, mulheres, sede vós igualmente submisso ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Tá? E aí ele discorre sobre isso, e no versículo 7 vai dizer: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Pedro aqui vem falando para eles que estão na dispersão, espalhados, sofrendo, dizendo: olha, mulheres, sejam submissas e cuidem dos seus maridos, e dizendo: maridos, vivam a vida comum do lar, com discernimento, cuidem das suas esposas. E esse é um desafio para nós. Ministério e chamado, capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Aqui, muitos da UPA no futuro serão líderes da igreja, e presbíteros, e diáconos, e pastores. Há aqui um pedido de Pedro, dizendo: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, né? Pastoreai o rebanho de Deus. Olha, independente do seu ministério que você assume hoje na igreja, cumpra o seu ministério, faça a vontade de Deus, trabalhe, cumpra o seu papel naquilo que Deus te chamou para fazer. Jovens, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos,
Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Olha, jovens, sejam submissos aos mais velhos. A gente vive um tempo de insubmissão muito grande. O versículo 6 do capítulo 5 vai dizer: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. O versículo anterior vai dizer que Deus resiste aos soberbos. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Os soberbos não se humilham debaixo da mão de Deus. Mas o versículo 5 vai dizer: contudo, aos humildes concede a sua graça. E no versículo 6 aqui ele vai dizer: para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, Deus tem cuidado da gente. E a gente é grato por isso, graças a Deus. Ele tem sido bom, tem sido presente, tem cuidado da gente todos os dias. E como aplicação, queria deixar essa mensagem. A moda agora é não pecar. A moda amanhã vai ser de novo não pecar. A moda ontem era não pecar. O agora é o tempo presente. Que a gente possa buscar e servir a Deus no tempo que se chama hoje. A moda hoje, a moda agora é não pecar. O sofrimento nos dá a dimensão do conforto de Deus. Todas as vezes que a gente sofre, a gente encontra o conforto, o consolo de Deus. Portanto, não há razão para ser impaciente em meio aos sofrimentos. Eu sei que, potencialmente, muitos estão enfrentando lutas e sofrendo e vivendo seus sofrimentos. Mas quando a gente entende a dimensão do conforto e do consolo de Deus, a gente não tem razão para ser impaciente em meio ao sofrimento. Então, seja paciente, exulte a Deus em meio às muitas provações. O contentamento nos dá a dimensão da vontade de Deus. Olha, vive em contentamento. Quando a gente vive em contentamento, a gente compreende qual é o tamanho da vontade de Deus na nossa vida. E ele vai nos aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar, como a gente acabou de ler. Que o contentamento seja uma marca na nossa vida, um referencial para nós. E que a paciência em meio ao sofrimento nos dê a percepção do conforto de Deus na nossa vida. Bom, é isso. A nossa próxima aula é 2 Pedro. Leia sua Bíblia. As aulas não substituem o tempo de leitura bíblica. Que Deus nos abençoe, que Ele nos faça compreender a sua real vontade para a nossa vida. Vamos fazer uma rápida oração. Deus, obrigado por esse tempo. Aplica ao nosso coração, aplica à nossa vida, Deus, a percepção do consolo em meio aos sofrimentos, a dimensão da tua vontade, também nos faz entender o que é o contentamento, para que pelo contentamento a gente viva em santidade diante do Senhor. Obrigado por esse dia. Guarda a nossa casa, a nossa família, nos livra da doença, nos livra, Deus, das dificuldades, nos livra, Deus, do medo, da insegurança. Nós precisamos do Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Bom domingo para vocês. Até a próxima. Nos vemos.